Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos falar hoje sobre linguagem formal e informal. Vocês já estudaram esse conteúdo no ano anterior, mas hoje nós vamos relembrá-lo e explorá-lo. Então eu convido você a sentar aí no sofá da sua casa, prestar atenção na aula, se concentrar para que você aprenda esse conteúdo. E relembre, vamos lá, linguagem formal e informal. Primeiro, o que é a linguagem? Acompanhe o conceito que depois eu vou te explicar melhor. Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas opiniões, nossos sentimentos. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais. A linguagem, gente, como lido para vocês, é a capacidade que a gente tem de se comunicar, de expressar aquilo que a gente sente. Às vezes você expressa com palavras, às vezes você expressa com gestos. Se você estiver escrevendo, você expressa aquilo que está sentindo com um emoji, com uma frase curta, com uma palavra, com um símbolo. Linguagem é isso. É a forma de se comunicar, de expressar aquilo que você sente. Nós vamos falar sobre a linguagem formal e informal. Vamos trabalhar esses dois conceitos hoje. E para a gente iniciar, vamos ler duas frases. Observem o conteúdo dessas duas frases e no que elas são diferentes. Primeira frase. Fala sério, o rango de ontem à noite estava bom pra caramba. Segunda frase. O jantar de ontem estava excelente. Primeira pergunta. Pensem aí em casa e respondam. O conteúdo dessas duas frases é o mesmo? Essas duas frases, elas passam a mesma mensagem? Se você respondeu que sim, está correto. As duas frases passam a mensagem de que o enunciador está elogiando o jantar do dia anterior. E no que difere essas duas frases? No que difere significa no que elas são diferentes. Elas passam a mesma mensagem, mas elas são diferentes em um ponto. O ponto que estamos trabalhando hoje, gente, é na linguagem. A linguagem da primeira difere da segunda. Vejam que a primeira frase, ela é uma linguagem mais despreocupada. Observem que tem gírias. Fala sério, rango, bom pra caramba. Usos da linguagem coloquial, que é a linguagem informal. É sobre isso que estamos tratando. Já a segunda frase, o jantar de ontem estava excelente, observem que o bom pra caramba foi substituído pelo excelente. Rango foi substituído por jantar. Então vejam que se trata de uma linguagem mais elaborada na segunda frase. Logo, foi utilizada a linguagem formal. Essa é a diferença da linguagem formal para a informal. Enquanto a informal é uma linguagem despreocupada, sem utilização das regras da gramática normativa, sem preocupação em utilizá-las, já na linguagem formal há essa preocupação. Olha o conceito. Linguagem formal, também chamada de culta, chamada de padrão, está pautada no uso rigoroso das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal representa a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia. Trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas gramaticais. As frases que eu mostrei para vocês anteriormente, elas usam respectivamente linguagem informal e linguagem formal. Mas há textos, gente, em que há a utilização das duas linguagens, só que geralmente uma linguagem vai predominar, ou a formal ou a informal. Vamos ler mais dois trechos para vocês verificarem a utilização dessas linguagens nesses trechos. Vamos lá. Primeiro texto. Oi, gata, não poderei pegar o cineminha com você hoje, porque estou malzão. Peguei uma gripe brava e se eu sair de casa à noite, a velha me mata. Mil desculpas, beijos, Marcos. Esse é o primeiro texto. Agora vamos ler o segundo texto.
Prezado senhor Roberto, bom dia. Infelizmente não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com a minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Observaram, gente, que nos dois textos, o mesmo emissor, a pessoa que manda o bilhete, é o Marcos? Nos dois. Ou seja, você pode adequar a sua linguagem, você pode utilizar o formal e o informal. O que vai depender é o contexto. Observem que no primeiro texto, a receptora dele se trata de uma amiga ou de uma namorada. Então, se trata de uma pessoa que é próxima a ele, que é íntima dele. Logo, ele é despreocupado em utilizar a linguagem, ele utiliza gírias, ele utiliza expressões do cotidiano, expressões da oralidade, ele não tem preocupação nenhuma. Ele fala de maneira informal, porque ele está se dirigindo a uma pessoa que ele conhece, que é íntima, que é próxima. Já no texto 2, ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para o chefe, prezado senhor Roberto. E ele está nos dois bilhetes, é o mesmo conteúdo. Ele está cancelando um compromisso. Só que no segundo texto, ele tem preocupação com a linguagem, ele utiliza uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais formal, ele tem preocupação em utilizar a pontuação adequada, diferente no primeiro texto, que faltaram algumas vírgulas obrigatórias de acordo com as regras gramaticais. Já que ele estava falando com o chefe, ele teve toda essa preocupação. Logo, por se tratar de uma pessoa que é chefe dele, eles têm um relacionamento profissional, então ele teve que utilizar a linguagem formal. É isso, gente. Nós devemos sempre adequar nossa linguagem ao contexto. Vocês são estudantes, você pode utilizar a sua linguagem no dia a dia, com amigos, em situações informais, quando você estiver com pessoas próximas, sem preocupação nenhuma, em um ambiente que possa utilizar a linguagem informal. Mas você deve aprender na língua portuguesa a gramática normativa, porque tem contextos que a linguagem formal é exigida, como numa entrevista de emprego, ou quando você vai apresentar um seminário na escola, ou quando você vai levar uma pauta séria até a coordenação, até a direção, vai exigir que você manifeste uma linguagem mais elaborada, uma linguagem formal. Então, nós utilizamos sempre as duas linguagens, dependendo do contexto. Vamos lá. Olhem essa imagem que aparece para vocês. O grau de formalidade vai depender principalmente de duas coisas: o nível da sua linguagem, o envolvimento que você tem com quem você está falando, o seu interlocutor, e o ambiente. Nessa imagem tem duas situações. O mesmo personagem, no lado esquerdo, ele está no escritório falando com o chefe. Bom dia, chefe, como vai? Ele cumprimenta o chefe. No lado direito, ele está na praia falando com os amigos. E aí, brother, beleza? Observaram que no primeiro é um ambiente profissional e ele está falando com o chefe, logo, linguagem formal. No segundo ambiente é numa praia e ele está com os amigos, logo, ele utilizou gírias, ele utilizou a forma como ele fala com os amigos dele, não teve preocupação, foi espontâneo, despretensioso, utilizando a linguagem informal, não formal. Mais um exemplo. Observem, gente, essas duas imagens. Imaginem que os dois personagens eles sejam próximos, eles sejam íntimos. Na primeira imagem, do lado esquerdo de vocês, observem que eles aparentemente estão numa situação que eles estão apresentando algo para outras pessoas. Então, mesmo que eles sejam próximos, eles precisam utilizar a linguagem formal, porque o ambiente ele está favorecendo para o uso dessa linguagem. Parece que eles estão num ambiente de trabalho. Já observem ao lado.
do lado direito de vocês a imagem, as mãos da mulher, a forma como eles estão, já parece que eles estão numa conversa despretensiosa. Então não exige tanta formalidade assim. Nessa imagem que aparece para vocês, foi o ambiente que exigiu a linguagem formal. Se você tem um colega de trabalho, no trabalho, exige mais formalidade. Já em outro ambiente, mais informal, a linguagem é mais despretensiosa, espontânea. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre linguagem formal e linguagem informal, para que a gente possa exercitar um pouquinho. Vamos lá, vamos ler essa charge que aparece no slide. Nós temos aí 2 personagens. A leitura, ela começa pela personagem feminina, que ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o homem pergunta: e o português? Ela responde: aí varia. Essa charge, ela faz uma crítica com humor. Observem o contexto, a mesa, as cadeiras, a posição da personagem, que parece que ela está numa entrevista de emprego. Até pela resposta dela e pelo fato de ela dizer que fala fluentemente, fala bem, várias línguas. Vamos lá, primeira pergunta. De acordo com a imagem do texto, a situação comunicativa entre os 2 personagens exige o uso de qual linguagem? A situação em que esses 2 personagens estão, qual a linguagem? Formal ou informal? Por quê? Se você respondeu formal, está certo, pois pela imagem deduz-se que se trata de uma entrevista de emprego. Ela não tem intimidade, aparentemente não tem intimidade com essa outra pessoa, não tem proximidade, não há proximidade entre os interlocutores, aquele que fala, aquele que escuta, o emissor e o receptor. Logo, o contexto exige que ela utilize a linguagem formal. Segunda pergunta. Na charge, a linguagem utilizada pela mulher é adequada ao contexto? A linguagem que ela utiliza para responder ao homem é adequada nesse contexto? Justifique. Gente, observem, na primeira fala dela, ela responde formalmente, quando ela diz que fala fluentemente várias línguas. Agora, na segunda resposta dela, quando ela diz aí varia, ela utilizou a linguagem informal. A linguagem é a forma como muitas pessoas falam, varia, mas a gramática normativa não aceita essa expressão, e sim varia. Sim, varia, né, e não vareia. Então, na charge, a linguagem utilizada pela mulher é adequada ao contexto? Na segunda fala dela, não foi adequada, porque a palavra vareia é uma variante, faz parte da linguagem coloquial, que é informal. A forma correta de ela falar nesse contexto seria varia. Essa charge, gente, faz uma crítica de que muitas pessoas falam fluentemente outras línguas, querem conhecer outras línguas, aprender novas línguas, mas muitas vezes não dominam a sua própria língua do país em que mora. É essa crítica que o texto traz. Para a gente encerrar, vale lembrar uma coisa: as 2 formas estão corretas, a linguagem formal e a linguagem informal. Elas são corretas desde que estejam adequadas ao contexto. No caso da charge, a segunda resposta vareia não foi adequado, ela tinha que utilizar a linguagem formal. Então, as 2 linguagens são corretas desde que você utilize no contexto adequado. Está com os amigos, linguagem informal. Está num ambiente em que exige mais elaboração na linguagem, então, linguagem formal. Espero que tenham entendido essa aula. Para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!